Oi, Amanda, bom dia, seja bem-vinda. Ih, gente, ai, deu certo. Bom dia, bom dia. Oi, Paulinha, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Luciene, seja bem-vinda. Como é que vocês estão, pessoal? Eu quero pedir para vocês irem curtindo a live. Vamos curtindo para a gente poder começar essa live, levar ela para mais pessoas, né? Informar sobre saúde mental. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como sair de uma dependência emocional. Então vai ser uma live legal, tá? A gente vai falar sobre isso. Sol, obrigada pelo heart, Sol. Seja muito bem-vinda. Bom dia, como é que você está? Gente, então todo mundo nos taps, tá? Vamos todo mundo curtindo a live. Quando a gente chegar em 1K, a gente começa. Então, todo mundo curtindo, republicando também. Vamos aproveitar esse começo para republicar. Só ficar apertando na tela durante um tempo, beleza? E apertar ali em republicar, combinado? Ó, então é o seguinte, só ficar aqui, ó, aperta na telinha e clica na opçãozinha amarelo republicar. Veja que consegue. Beleza? Oi, Jeff, bom dia, seja bem-vindo. Então vamos nessa, gente. Vamos primeiro começar essa live, né, desse jeito, todo mundo curtindo. Já já eu me apresento, sexta-feira, finalmente, né? Não sei vocês, mas eu amo a sexta. Oi, Diego. Não, na verdade eu acabei de abrir a live, Diego. Então você chegou no horário perfeito, tá? Bom dia, Jeff. Gente, de verdade, sexta-feira é muito bom, né? Obrigada pelo heart, muito obrigada, Jeff. Obrigada. Gente, todo mundo nos taps, tá? Todo mundo curtindo, então, pra gente chegar num K. Já já me apresento quando chegar uma galera. Quem chegou agora, não esquece de republicar também, por gentileza, tá? Isso ajuda muito, muito, muito a live. Então, se vocês puderem republicar, vai ser muito bom. É só ficar apertando na tela e quando aparecer uma opçãozinha ali em amarelo, vocês clicam, que a gente já republica, tá bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Rafaela, mas podem me chamar de Rafa. Eu sou psicóloga, neuropsicóloga, faço atendimentos aí de segunda, quinta e sexta aplicou avaliação neuropsi. Bom dia, Juninho, eu estou bem, e você? Então, eu sou formada aí desde o finalzinho de 2022, então já tô na caminhada da psicologia, já vai fazer 4 anos, certo? E faço lives aqui. Lembrando, as lives são informativas, tá, gente? A live não substitui terapia. É bom a gente ter esse conhecimento de que aqui a gente tá passando informações pra vocês. Então é isso, tá? Se vocês tiverem dúvidas sobre o tema também, fiquem à vontade para perguntar, para participar. Quem gosta de assuntos de psicologia, já fica o convite também para vocês seguirem o perfil, se vocês gostam. Assim, vocês podem assistir todos os temas que eu trago aqui para vocês, certinho? E vamos nos tabs, vamos todo mundo ajudar nos likes, gente, porque eu só vou começar a live quando a gente chegar em 1K. Então vamos todo mundo curtindo pra gente chegar no 1K, beleza? Bom dia, Ricardo, seja bem-vindo, obrigada por republicar, muito obrigada. Gente, então enquanto a gente chega no 1K, eu vou explicando o que é a dependência emocional enquanto isso, tá bom? Bom dia, Luane. Flávia, obrigada por me seguir. Gente, ó, antes da gente ir então pra como sair, vamos só contextualizar o que é a dependência, tá? Pra galera que tá chegando agora. Bom dia, Karina. Dependência emocional, eu sempre falo aqui nas lives, o que é? É a maneira como você se relaciona, tá? E essa maneira como você se relaciona vai se formando bem devagarzinho e muitas vezes sem a pessoa entender o porquê que ela age daquela maneira. Então a dependência emocional, ela começa quando você, por exemplo, passa a sentir que só consegue ficar bem se a outra pessoa estiver bem com você. E aí, tem alguém que se identifica com isso? Que só consegue ficar bem se o outro tá bem com você, tá? Dependência emocional é aquela pessoa que só fica bem se o outro tá aprovando o que você faz, se o outro tá validando o seu emocional, sabe? Parece que o seu equilíbrio emocional ele vai mudando de acordo com o movimento da outra pessoa. Então, assim, tem dias, o que acontece na dependência emocional? Que você até sabe, né, que gostaria de ter mais autonomia, porque quem fala que tem dependência emocional traz muito desse discurso, né? Eu queria ter autonomia, eu queria ser mais segura. Só que, o que acontece? Quando a pessoa se afasta,
um pouquinho, porque eu nem tô falando de muito, tá? Parece que o outro já perde o chão, você já se desestabiliza, literalmente, tá? E isso não acontece porque você quer, deixando muito claro, tá, gente? A dependência emocional, ela acontece porque o vínculo, entendeu? O relacionamento, o casamento, a amizade, a pessoa da família, enfim, virou o seu ponto de referência emocional, e isso é um problema, beleza? Certinho? Bom dia, Baiano, bom dia, Benício, bom dia, Vitor, bom dia a todo mundo que tá chegando. Quem tá chegando agora, não esquece de republicar a live pra gente poder começar essa live aí da melhor maneira possível. Então, todo mundo curtindo, republicando, ó, apertando na tela, clicando na opçãozinha amarelo. Ricardo, obrigada pela rosinha, viu? Muito obrigada, obrigada pelos likes. Shirley Amorim, obrigada por me seguir. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. A Karina disse bem assim. Já fui assim de perguntar. Obrigada, Diego, pelo presente. Já fui assim de perguntar. Tá bravo comigo? Você gosta de mim? É, sempre essa validação, né? O tempo todo. Já estou separada há 2 meses. Ele diz que só volta depois que eu começar a terapia. Nossa, Maria. Tá, e como que é isso pra você? Preciso de terapia porque estou com crise de ansiedade, não consigo dormir à noite. Realmente, Luane, é muito importante, tá? Começar o acompanhamento psicológico, porque essa questão de insônia, de ansiedade fora do comum, é muito legal que a gente cuide, né? Dentro da clínica. Então, se você puder começar a terapia, seria bem interessante mesmo, tá bom? Bom dia, Lê. Características da dependência emocional. Benício, todas essas que eu falei, tá? O seu ponto de referência emocional é a pessoa. Então você só fica bem se a pessoa tá bem com você. Você precisa da validação da pessoa, você precisa da aprovação dela. Sempre assim, parece que todo o seu emocional tá nas mãos do outro. Basicamente isso de forma bem resumida, tá? Bom dia, Caio. Bom dia, Luiz, meus moderadores maravilhosos. Sejam muito bem-vindos. Sou assim, tenho dependência emocional e sempre que fico mal, a ansiedade me ataca. Ok. Bom dia, Eliene. Eu perdi meu esposo, já vai fazer 3 meses. Depois disso eu fico mais de cama. Você não tá em terapia, Rose? Inclusive, sinto muito pela sua perda, tá? Você não tá em terapia? Conheci um menino há 5 meses, somos conversantes e sinto que já peguei dependência emocional nele. Diego, fica na live, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? A gente vai ficar na live muito sobre isso. O medo intenso o tempo inteiro das pessoas morrerem. Por quê? Lê, por quê? Não tem como eu te responder, tá? Eu só consigo ter esse conhecimento se eu pegasse o seu caso pra entender, tá? Porque pode ser muita coisa. Então, Lê, não tem como eu chutar o que pode ser se eu não conheço você, beleza? Então, assim, ó, se você tem esse medo o tempo todo e que não é um medo que era pra ser normalizado, porque traz sofrimento, é importante você começar a buscar ajuda, tá bom? Depois faz live de quem é o oposto. Posso trazer, Nope, posso trazer. O oposto seria o quê? Você diz aquela pessoa que tem um apego evitativo? A pessoa que, muito pelo contrário, quase que tem um bloqueio emocional? É tipo isso, Nope, que você quer que eu traga? Gente, vamos lá, tá? Então, assim, quem aqui acha que dependência emocional tem a ver com essa questão de amar muito? Tipo assim, amar demais, é a intensidade do amor que traz a dependência. Faz sentido ou não faz? Votem nas carinhas pra mim, por gentileza. Quem acha que dependência emocional é sim essa questão de amar muito, beleza? Vota no sorriso. Quem acha que dependência emocional não é sobre literalmente amar muito, vota no triste. Votem nas carinhas aqui pra mim, aqui embaixo. Quem já votou, continua nos tabs, continua curtindo. E não esquece de republicar também, tá? Apertando na tela, clica na opçãozinha amarela. Vamos ver. Votem aí embaixo e continua nos tabs, tá? Continua todo mundo curtindo essa live. Oi, Isa Psi, seja bem-vinda. Como é que você está? Gente, ó, beleza, ó. Essas pessoas que votaram no sorriso, né? Bom dia, Estrela. Bom dia, Estrela. Essas pessoas que votaram no sorriso erraram, tá? Assim, porque dependência emocional não é amar demais, não tem nada a ver com isso, pra ser bem sincera, tá? Dependência emocional tem a ver com precisar demais. Ao invés de amar demais, eu preciso muito. Gente, sabe quando você sente que sem aquele vínculo você tem um vazio? Assim, você praticamente não existe sem aquilo? É um medo
tão grande de perder que a sua relação ela vira esse lugar onde você fica tentando agradar, fica tentando consertar, fica tentando ajustar. E quanto mais você tenta, né, para tentar garantir aí uma segurança, mais inseguro você fica. Interessante, né? Porque eu ajo achando que eu vou ter mais segurança e muito pelo contrário. Tudo que eu faço, tentar agradar, se provar, consertar, ajustar, me traz mais insegurança. Quem aqui já percebeu isso? Essa sensação de estar sempre equilibrando tudo para não perder alguém que de algum jeito você colocou como centro da sua vida. Tem alguém que se identifica? Coloca um eu no chat. Quem já se pegou nesse momento? Entendeu? Equilibrando tudo para não perder alguém, porque de alguma maneira ela já virou o centro da sua vida. Manda um eu. Deixa eu ver quantas pessoas se identificam, quantos eus aparecem no mais enviado aqui. Vamos ver, manda eu. Vai aparecer aqui pra gente. Vamos ver se tem muitas pessoas. Ó, tô vendo, obrigada, Vandressa. Tô vendo uma galera. Renanzinho, obrigada por me seguir. Gente, é isso, tá? E outra, deixa eu falar uma coisa importante pra vocês, galera. Isso é importante, tá? Porque antes da gente entrar no como sair, tá? Rapidinho. A dependência emocional, última coisa, tá? Ela nasce de lugares lá de trás. Como assim? Como assim? Gente, sabe aquela pessoa que às vezes, por exemplo, teve uma infância muito instável? Sabe aquela pessoa que passou por relações anteriores que desgastaram o senso de valor dela? Pessoas que passaram por um relacionamento tóxico e abusivo? Sabe aquelas fases da sua vida em que você sentiu que precisava merecer carinho, merecer afeto para você ser vista? Entendeu? Todas essas experiências, elas vão moldando a forma como você se relaciona hoje. Vocês entendem? Beleza, cada um tem as suas questões, mas cada pessoa carrega sim uma história e essas histórias elas deixam marcas que vão influenciar sim no surgimento de dependência emocional e aparecendo justamente nos relacionamentos. Tá? E é muito difícil porque mesmo percebendo que tem alguma coisa errada, mesmo percebendo que você tem uma dependência emocional, vocês conseguem mudar? Sejam bem sinceros, é simplesmente mudar. Então assim, tá, reconheço que tem uma dependência emocional, é só eu mudar, né? Só, simples. É assim ou não é, gente? Faz sentido? É só mudar? Ou nada a ver, porque não é só isso. Liolene, obrigada Liolene por me seguir, viu? Muito obrigada, seja muito bem-vinda. Gente, na verdade, não é só mudar. Não é só mudar, porque a gente não tá falando só de comportamento. A gente tá falando de toda uma estrutura emocional. Por isso que, quando eu trazer aqui pra vocês como sair, vocês vão ver que não é questãozinha comportamental. Não é dica jogadinha de, ai, faz isso, faz aquilo. Gente, se fosse só assim, estaria muito fácil, né? É isso. Pra que terapia? É só mudar. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente precisa começar a fortalecer outras partes da vida de vocês. Então vamos começar com essa parte de como sair de uma dependência então emocional. Continua todo mundo nas curtidas e se vocês tiverem perguntas vocês podem fazer, beleza? Primeiro, gente, a gente precisa entender que quando eu vou falar do que eu faço na terapia com os meus pacientes, tá? Esse como sair que eu vou trazer é de acordo com o que eu vivencio na clínica. Então, assim, eu vou trazer embasado no que eu faço. Jennifer, obrigada por me seguir. Lilodásio, obrigada pela rosinha, tá? Na terapia, a gente começa a trabalhar a dependência emocional no primeiro passo a gente não vai cortar contato de uma vez. Tá? A gente não vai impor limites de uma vez, a gente não vai ficar mais forte de uma vez, não é sobre isso, tá? Nesse começo da dependência emocional, a gente vai precisar primeiro entender, sabe o quê? O que você tá tentando proteger, né, por conta da dependência, quando você se apega tanto em alguém. Tá? Primeiro a gente precisa ter essa resposta. A dependência emocional, lembra que eu falei que nasce de necessidade antiga, de experiência antiga, de medo que você já passou, essa questão interna que você vivenciou? Então assim, se a gente já tentar mudar o comportamento da pessoa sem tocar nas necessidades internas da pessoa, tudo vai voltar a acontecer igual, só vai mudar a pessoa.
Beleza? Então, assim, aqui é o começo do trabalho de nós psicólogos com vocês que possuem dependência emocional. É isso que a gente vai fazer. Aprender a identificar o que você sente, entendeu? Sem antes ficar tentando mudar comportamento. Fechou? Eu vou falar sobre isso um pouco mais. É que eu vi uma pergunta antes e eu acho que eu acabei não respondendo. Eu acho que foi da Maria, aqui ó, foi da Maria. A Maria perguntou se eu faço consulta online. E Maria, eu atendo online, tá? Eu faço atendimento online de segunda a quinta dos meus pacientes. De manhã e de tarde eu atendo, mas é o seguinte, eu preciso ver como que vai ficar isso, porque eu vou começar a trabalhar num novo local. A partir de, acho que meio de janeiro ou fevereiro eu vou começar a trabalhar num projeto social e aí eu não sei como que eu vou fazer em relação aos atendimentos, eu vou precisar linkar, porque eu vou substituir uma psicóloga que vai entrar de licença maternidade, então eu vou trabalhar no projeto que fica pertinho aqui de onde eu moro e aí eu não sei como vai ficar essa questão de atendimentos e das lives também, inclusive, eu não sei se eu vou conseguir continuar com as lives no próximo ano, espero que sim. Ver se eu acho algum horário, mas muita coisa vai mudar. Mas sim, faço atendimento online, tá? Até então. Se você quiser mais informações sobre atendimento, Maria, é só clicar no balãozinho aqui do lado do chat, no balãozinho amarelo, clique em cima dele e escolhe a opção como funciona a terapia. Escolhe a opção como funciona a terapia, que eu passo mais informações, tá bom? Ó, literalmente ir no balão e escolher a opção como funciona a terapia. Beleza? Gente, mas Rafa, como que a gente vai perceber, ou melhor, como que a gente vai aprender a identificar o que a gente está sentindo então na terapia, né? Para entender a dependência emocional. Às vezes você percebe que você fica insegura quando o outro se distancia, mas você não entende de onde que vem essa insegurança. Tem alguém que se identifica com esse aspecto? De ficar completamente inseguro quando o outro se afasta um pouquinho? Manda um eu, quem se identifica com isso. Lúcia, obrigada por me seguir. Priscila Almeida, Lidiane Cardoso, muito obrigada. TikTok sem suas não será o mesmo. Então, Ricardo, não, mas eu vou tentar adaptar, tá? As lives, tá? É que eu acho que eu vou trabalhar lá de manhã até a tarde. Então, eu não sei quando que vai sobrar tempo pra live, né? Tirando que eu atendo também. Então, vai pegar. Bia Pinheiro, Deise Santoli, muito obrigada por me seguir. Ah lá, quantas pessoas se identificam, né? Às vezes tem pessoas que, por exemplo, sente ciúmes, quando na verdade esse ciúmes é medo de perder. Tem alguém que se identifica com esse? Sente um ciúmes muito grande, mas sabe que na verdade esse ciúmes é medo de perder. Tem alguém? Entendeu? Outra coisa, tem pessoas que acham que estão dependentes emocionais, mas no fundo você tá dependente, sabe do quê? Não é da pessoa. Você tá dependente naquela sensação de se sentir importante. Você tá dependente em ser escolhido, em ser visto. Porque existe diferença, tá? Entre dependência emocional em alguém em si e dependência de ser importante, de ser escolhido, de ser visto. Entendeu? Então, assim, vocês entenderam que é complexo? A gente precisa entender nas entrelinhas ali a sua história, entendeu? Os detalhes que você já passou na sua vida que podem ter contribuído para a dependência emocional. Então, bom dia, Venúzia, seja bem-vinda, tudo bem? Vânia, obrigada por me seguir. Respondendo ali cadê? Foi o... Opa! Quem que tinha sido? O Adilson. Respondendo o Adilson, na terapia, Adilson, é isso que a gente vai fazer. Como sair? Um passo, desmontando isso que eu tô falando aqui. Você vai começar a perceber que existe uma diferença muito grande entre o que eu faço na relação e o que eu sinto quando eu faço, tá? Porque a dependência é isso. Exemplo, quando você tenta agradar demais, vamos lá? Vamos pegar esse comportamento. Quando você tenta agradar demais, não é só porque você quer ser gente boa. Quando você tenta agradar demais, não é só porque você só quer ser legal, beleza? É porque existe um medo de ser deixado, tá? Agora a gente vai dar os como é que se diz, né? Vai jogar as verdades aqui, tá? Então, quando você tenta agradar demais, pode existir isso. Se eu sou uma pessoa que eu evito muito conflito dentro do relacionamento também, eu evito conflito.
Eu me calo. Não necessariamente é só para você manter a paz na relação. É porque em algum momento da vida, e isso acontece demais porque eu já vi isso, né? O conflito virou sinal de risco. Então eu não quero conflito, eu vou ficar quietinha, porque se eu falar, eu corro o risco de separar, de terminar, e eu não quero isso. Vocês entenderam? Só que isso é perigoso, porque isso tá te fazendo muito mal. Então, quando você reconhece essas necessidades emocionais, o comportamento ele vai parar de ser automático. Entendeu? Você não vai mais reagir por impulso, você vai entender, não, beleza, eu tô sentindo isso aqui porque eu tô com medo disso aqui. Não, eu tô agindo dessa maneira porque eu tenho essa carência que eu tinha ali. Isso aqui que eu tô fazendo agora é insegurança, entendeu? Gente, só de você se entender, você já começou a construir uma distância, entendeu? Entre o que você tá sentindo e como você age. Então, primeiro ponto, como sair de uma dependência emocional? Entender as necessidades por trás. Estamos entendidos? Deu para entender? Vocês têm alguma pergunta sobre essa antes da gente ir para a próxima? Podem mandar aqui que eu vou respondendo, se vocês tiverem a dúvida desse primeiro ponto que eu trouxe para vocês. Bom dia, Driguinho, seja bem-vindo. Gente, quem chegou agora, não esquece de republicar a live, tá bom? Ó, vai apertando na tela e clica na opçãozinha amarelo. Deixa eu ver quem consegue republicar pra mim, por gentileza. Tô fazendo tratamento com a psicóloga. Perfeito, Adilson, isso é muito bom, viu? Perfeito, é isso mesmo. Já tive dependência em pessoas que viam como figura paterna. Olha só, olha só. Vida Livre, obrigada por me seguir. Gente, todo mundo que estiver gostando da live, não esquece de seguir o perfil, tá? Porque eu faço lives de segunda, quarta e sexta, trazendo temas aqui pra vocês. Então, se vocês gostam de psicologia, já segue aí quem é estudante, quem gosta do tema, quem gosta do assunto de saúde mental, porque assim vocês vão acompanhando as próximas lives, tá bom? Ó, te amo, meu amor, Olávio disse verdade, como faço? E aí a gente fala da importância da terapia. Daisy, meu marido fala que só se sente vivo estando perto de mim, ele está em tratamento. A gente precisa falar sobre isso, né, Daisy? Sabe por quê? Porque a gente fala muito da gente no lugar de dependente emocional, mas a gente não fala quando a gente está do outro lado. Quando alguém é dependente emocional de nós. Opa, isso também complica, né? Isso é uma coisa que a gente também precisa fazer com que a outra pessoa busque ajuda pra isso, porque fica uma responsa que não era pra ter, sabe? Uma responsabilidade que não era pra ter, sabe? Então, eu digo isso por experiência própria, eu já vivenciei isso, da pessoa ser extremamente dependente emocional. De mim, né? E aí eu, como psicóloga e namorada, né, e esposa, seja lá o que for, já orientava de buscar ajuda profissional, porque os dois ficam em sofrimento nesse sentido, sabe? E aí fica complicado. Tenho medo de perder ela e não encontrar outra pessoa. Quando falo sobre o problema com a pessoa, ela sempre quer terminar. Larissa, mas então, o que a gente vê? Que o problema não é com você, né? Porque se a gente para pensar que o diálogo e a comunicação aberta é a base de uma relação e você não pode falar nada que a pessoa fica ameaçando terminar, então a gente está falando de uma manipulação emocional. A gente está falando de uma chantagem emocional. Ó, não vamos brigar porque eu vou terminar com você. Entendeu? E que relacionamento é esse? Que eu não posso falar. Tá? Isso deveria, pelo menos, ser inegociável dentro de uma relação, né? E se isso acontece, então a gente precisa pensar, né? A gente precisa pensar. Porque, assim, é difícil, né, gente? Não dá pra normalizar esse tipo de coisa, não. Faço de tudo sem medida, querendo ter o retorno do mesmo amor incondicional e nunca vem. Amei o jeito que você explica. Obrigada, Vandressa. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Tonha. Bom dia, Andréia. Seria ter segurança para falar e se sentir acolhido. Exatamente. Tenho medo de perder meu esposo. Juninho, o dependente emocional pode tornar o relacionamento tóxico e abusivo? Ótima pergunta. Ótima pergunta. Galera que tá assistindo, o que vocês acham para a pergunta do Juninho? Dependente emocional pode tornar o relacionamento tóxico e abusivo? Sim ou não? Mesmo sem querer?
Acontece ou não acontece? Joguem aqui no chat. Sim, não, sim, não. Deixa eu ver o que vocês acham. O Vitor disse que sim. A Vânia, o Luiz disse que sim. Usque alguma coisa disse que sim. O Diego, o Fábio, sim. E sim, de fato, né? Lembra que eu falei dessa questão dos ciúmes, por exemplo? Se a gente tá falando de uma pessoa que tem um ciúmes excessivo, isso pode tornar um relacionamento tóxico. Se a gente tá falando de uma pessoa, por ser dependente emocional, fica querendo saber onde o outro tá, tentando controlar, isso é um relacionamento tóxico, né? Então, na real, pode acontecer sim. Mini Joe, obrigada por me seguir. Evelyn Machado, obrigada, Evelyn, por me seguir. Iniciou agora? Praticamente agora, Gi. Como diferenciar dependência emocional de amor? Olha, que pergunta legal, Gi. Galera, o que vocês responderiam pra Gi? Contem pra mim. Como diferenciar dependência emocional de amor? Essa é uma pergunta difícil, né? Só que se a gente parar pra pensar, Gi, o que eu falei de dependência emocional, o núcleo, a base dela é o quê? É a pessoa no centro da sua vida. Entendeu? O centro da sua vida é ser a pessoa e não você. Isso é a dependência emocional. No amor, você tem o carinho, você tem o afeto, você tem a parceria, você tem a troca, mas você é o centro da sua vida. Você tem as suas coisas, você tem a sua autonomia emocional, você tem suas amizades, você consegue ficar com a sua família, você se sente bem mesmo quando a outra pessoa às vezes está um pouquinho mais distante, mas você segue sua vida, faz suas coisas. Isso é amor. E dependência emocional não. Dependência você paralisa. Sabe? O seu dia acaba se a pessoa, ela de alguma maneira, ou pelo menos se você interpreta, né, que aconteceu alguma coisa. Essa é a diferença, entendeu? Você é o centro da sua vida, você tem sua autonomia. Eu consegui entender o que preciso por trás, mas quando vou pôr em prática o que preciso fazer, não dá. É tipo um ciclo sem fim. A gente vai falar disso. Dependência emocional, prisão amorosa. Calma aí, deixa eu ver aqui, ó. Peraí, gente. Eu sou uma pessoa autossuficiente e estou com uma pessoa com traços de dependência emocional. Então, Daniel, você vai ter que orientar essa pessoa que você está se relacionando a começar uma terapia. Porque, igual eu disse, dependência emocional desgasta muito. Tanto a pessoa que sofre com ela, quanto a pessoa que se relaciona com ela. Então, se você puder orientar e falar da importância de buscar ajuda, seria bem interessante. Ana, obrigada por me seguir, Ana. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Flávia. Meu ex-namorado terminou comigo no dia do meu aniversário. Fez 1 ano agora e ainda não superei. Fez 1 ano, né? Quando a gente fala do luto simbólico, a gente tá falando de um luto que dentro do saudável vai de 6 meses a 1 ano. Então, assim, Vânia, é importante você começar a buscar terapia, se for o caso, tá? Lilo, obrigada pela rosinha. Quando eu vou abordar algum assunto com a pessoa sobre onde vai, o que vai fazer, ela sente controlada. Tá, como é que você faz isso, né? Tem que ver isso. Meu marido, quando vou conversar sobre o que não tô gostando, ele sempre tem ameaça, achando que quero largar. Acho que o menino que eu gosto não quer ficar mais comigo. Eu tava nervosa. Gente, essas questões pessoais é legal vocês levarem pra terapia, tá? Na última vez que expressei meu sentimento, me bloqueou do Instagram, bloqueada estando namorando, ok. Dependência emocional, prisão amorosa, sufoca, exatamente. Amor seria os dois criando um relacionamento saudável, justo? Exatamente isso, tá? Exatamente isso. Vamos para um segundo ponto, gente. Vamos todo mundo continuar curtindo a live? Quem puder e chegou agora republicar também, vamos republicar? Todo mundo, ó, apertando na tela e clicando na opçãozinha amarela, tá? Se você já republicou, continua curtindo a live, porque agora, o que vocês acham da gente entender por que eu me apego rápido ou me entrego demais? E como que isso se forma emocionalmente? Vocês acham que a gente fala sobre isso, sim ou não? Vocês acham válido? Porque isso vai entrar em como sair da dependência emocional. E aí, podemos falar de por que você se apega rápido, se entrega demais e como que isso se forma emocionalmente? Lu, obrigada por me seguir. Então vamos nessa, galera. Vamos continuar nessa linha, beleza?
Terapia, vamos lá. Quando na terapia a gente começa a olhar para a dependência emocional desse jeito que eu falei, que é mais profundo, vamos dizer assim, uma pergunta muito importante vai surgir dentro do consultório, que é qual? Por que você se entrega tão rápido a alguém? Entendeu? Por que quando alguém te oferece um ponto de atenção, quando alguém te oferece um ponto de segurança ou um ponto de presença, você já abre um espaço como se você conhecesse a pessoa há anos? Por que o seu emocional, ele cria laços muito mais rápido do que a relação em si, o tempo que ela tem? Tá? Eu não tô querendo romantizar e eu não tô querendo falar sobre ilusão. Só que por que isso acontece? Tem a ver com o quê? Ó, o Vitor colocou que tem a ver com carência afetiva. No caso dele ali, ele trouxe um exemplo, né? Gente, eu vou falar pra vocês de uma maneira bem geral que isso vai ter a ver com como você aprendeu, beleza? Desde cedo a viver os seus vínculos. É isso. Oi, Aleph, bom dia a todo mundo que tá chegando, viu, gente? Sejam todos bem-vindos. Eu me apego rápido e desapego muito rápido também. Eu vou dar alguns exemplos, que eu não tô falando que é o caso de vocês específico, mas eu vou jogar alguns exemplos ali que mais aparecem na clínica só pra vocês entenderem, tá? Não querendo generalizar, porque cada um é cada um, né? Mas eu vou falar de uma maneira geral, jogada, só pra gente colocar exemplos mesmo, beleza? Obrigada, Dienzio. Muito obrigada pelo feedback, viu? Vamos supor que existiu uma pessoa que cresceu precisando de afeto, entendeu? Que nem sempre vinha. Então, eu sou uma criança que eu precisava de muito afeto que nem sempre vinha, entendeu? É muito possível que eu tenha aprendido a valorizar qualquer migalha de atenção como se fosse alguma coisa muito grande. Porque pelo menos é uma atenção. Vocês entenderam? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, também, que eu cresci precisando merecer amor, porque tem crianças que crescem, parece que precisando merecer o amor, talvez eu tenha aprendido que quando alguém demonstra interesse em mim, é melhor eu agarrar aquela chance com muita força, sabe? Ou, por exemplo, se eu sou uma criança que eu cresci em um ambiente onde a minha presença ela não era reconhecida, as pessoas não reconheciam a minha presença ali, eu posso sim ter desenvolvido uma sensibilidade muito grande para as pessoas, para eu me sentir visto. Então vocês entenderam que nada disso acontece de maneira consciente? Sabe o que isso chama na psicologia? Padrão emocional. A gente precisa entender os padrões emocionais que vão se repetindo quando a vida adulta chega. Porque vida adulta, ela toca justamente nas feridas de quando você era criança. Eu sou da TCC, eu sou da terapia cognitivo-comportamental e da abordagem centrada na pessoa, mas a gente olha assim para as questões da infância também. Porque é quando a gente é criança que molda o que a gente é hoje. Por que você é do jeito que você é? Por que você sente do jeito que você sente? Alguma coisa teve para te moldar, para te construir. O quê? Entendeu? E aí a gente entende na terapia. No consultório, o paciente, ele começa a perceber isso. Muita coisa faz sentido na hora da terapia. A minha entrega rápida, por exemplo, se eu sou uma pessoa que me joga de cabeça pra tudo, entendeu? Não vem do nada. Sabe? Isso não vem do nada. Não é sobre a outra pessoa, é sobre você. Entendeu? É sobre você segurar tudo ali pra não se sentir sozinho. Questões de apego, estilo de apego, a gente sempre fala sobre isso também. Entendeu, gente? Isso também vem. Então, todos esses vínculos que a gente vai formando, eles de fato têm sim, eles estão aparecendo para tentar preencher uma lacuna, sim. Tá? E a Evelyn perguntou, como quebrar esses padrões? Evelyn, a sua pergunta é muito geral, porque a gente vai precisar entender que padrões são esses, certo? E aí, entendendo que padrões são esses, como a gente começa então a desestruturar? É muito individual, Evelyn, é muito individual. Não existe resposta genérica para cada digital de alguém, sabe? Então assim, eu falo de uma maneira geral, mas como quebrar, primeiro a gente precisa entender quais são, tá?
Essa questão dos apegos que eu tô falando aqui, gente, não tem a ver somente com essa questão de carência, igual, por exemplo, falaram aqui no chat, mas tem a ver também com, às vezes, a gente ter algumas crenças, né, por exemplo, assim, ah, não, agora vai ser diferente, e aí a gente vai com tudo. Então, assim, é um mecanismo que vai fazer você se entregar muito, você se ajustar muito, igual eu falei, como se o seu emocional dissesse, eu não quero perder isso porque eu já perdi muita coisa. Tem gente que tem isso relacionado, tá? Então o problema vai ser aí. É aí que a gente vai quebrar esses padrões, beleza? Dentro da dependência emocional. Vamos lá. Antes da gente ir para a próxima coisa de como sair de uma dependência emocional. Vocês têm mais alguma dúvida? Mandem aqui no chat quem mandou pergunta, quem mandou alguma coisa, porque eu perdi. Então manda de novo, vamos aproveitar esse intervalinho para eu responder vocês. Vamos todo mundo mandando aqui no chat o que vocês mandaram antes. Pode ser? Vamos nessa? Eu vou lendo aqui pelo tablet. E quem tá aí, não esquece de continuar curtindo, galera. Vocês conseguem? Continua dando tap-tap na tela. Vai curtindo, curtindo, curtindo. E quem já chegou agora, não esquece de republicar também, tá? Bom dia, Mazi. Seja bem-vinda. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda. E quando a pessoa fala que não quer mais contato com você e mesmo assim você ainda quer mandar mensagem? Ana, aí existe um apego emocional e você não tá conseguindo respeitar a decisão de uma pessoa, né? Nós temos, gente, o poder de escolha. Nós temos o poder de escolha em quem a gente quer manter na nossa vida e quem a gente não quer mais. E a gente não consegue controlar o outro. Se o outro tomar uma decisão de não ter mais nós na vida dele, a gente precisa respeitar. A gente sofre pra caramba, chora muito, né? Mas precisa respeitar. É o livre-arbítrio. Se você não tá conseguindo lidar com isso, então você vai precisar buscar ajuda profissional. Porque senão você começa a fazer comportamentos ali que não são legais, vai fazer mal pra você, vai fazer mal pra outra pessoa e vai virar uma toxicidade sem fim. Então assim, vai pra terapia então, tá bom, Ana? Você tem que ir pra terapia, tá? É importante você se cuidar também, então. Vivo um apego emocional e uma dependência emocional muito grande pro meu esposo. Entendi. Mesmo separada, acho que estou casada e tenho medo de fazer as coisas. Olha, isso é muito comum, viu? Isso é muito comum. Eu já vi isso muito na clínica, inclusive. Sabia? De mulheres que se separaram e já faz meses, por exemplo, mas não consegue sair para algum lugar porque já sente uma sensação de estar traindo, apesar de que ela não tá mais com a pessoa, né? Interessante isso. Então, Mili, sabe o que vai entrar aí? Cuidar da cabecinha, cuidar do emocional, entendeu? Tanto que essa paciente que eu falei agora, ela já até recebeu alta. Eu comecei a atender ela acho que no começo do ano e ela já tá de alta, ela não tá mais comigo. Só que ela tava com essa demanda aí, entendeu? Então assim, a psicologia ela auxilia demais essas questões, gente. E quando você é muito emotiva, tem a ver com a dependência também? Não necessariamente. Não necessariamente, Jandinalva. Você ser muito emotiva, você ser uma pessoa mais sensível, não é um problema. É uma característica da sua personalidade. Agora, se isso te causa um sofrimento emocional, aí sim a gente tá falando então de algo a ser cuidado. Mas ser uma pessoa, sabe, sensível, uma pessoa afetuosa, uma pessoa que sente demais, não é problema, não era pra ser, né? Eu não gosto desse termo, a pessoa é emocionada, né? Tem gente que fala esse termo de emocionado. Eu não vejo isso como algo ruim, principalmente na nossa geração. Em que o desligamento, a desconexão é muito real, né? Então só é um problema se isso é um problema pra você. Porque se não for, pode ser até uma qualidade, no caso, tá? Gente, eu queria saber, quem que tá assistindo a live pela primeira vez? Tem alguém que tá me conhecendo hoje? Que me viu pela For You, ficou aqui na live, tá aqui comigo até agora? Tem alguém novo? Manda um eu no chat. Deixa eu ver quantas pessoas novas tem na live. Joga eu, todo mundo aqui, ó. Olha, tem uma galera. Tem uma galera nova, que legal. Então, gente, ó, pra quem não me conhece, meu nome é Rafa, eu vim da outra psicóloga, Patrícia. Meu nome é Rafaela, mas podem me chamar de Rafa. Eu me formei no final de 2022, então eu já tô indo pro meu 4º ano como
psicóloga, né, atuando na psicologia, apesar da carinha de nova. Eu sempre falo isso aqui, né, eu me formei lá nos meus 23 anos e vou fazer 27, então já faz um tempo, né, que eu tô nessa caminhada. E eu faço lives aqui pra vocês no período da manhã e no período da tarde. Não, no período da manhã, ó, tô louca. De segunda, quarta e sexta de manhã, 9 horas da manhã. Então, se vocês não quiserem perder as próximas lives, fica o convite para vocês me seguirem. Espero que vocês estejam gostando, que esteja fazendo sentido para vocês. E é isso, vamos nessa todo mundo junto. Obrigada a todo mundo que tá seguindo e sejam bem-vindos, tá? Fiquem à vontade aí. Obrigada pelo heart, me, muito obrigada. Eu queria que vocês me dissessem de qual lugar do Brasil vocês são, gente. Até onde a minha live tá chegando? Onde vocês moram? Contem pra mim no chat qual estado do Brasil vocês moram. Deixa eu ver. Minas, RJ. Tenho bastante paciente da RJ. Santa Maria, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo. Tem uma galera de São Paulo. Eu sou de São Paulo também, gente. Eu sou de São Paulo. Fortaleza, Ceará, Fortaleza. Ó, tem uma galera de Fortaleza também. Gosto muito de Fortaleza. Meu pai é de lá. Ele nasceu lá em Fortaleza. SP, legal. Sejam todos muito bem-vindos. Minas Gerais, sejam todos muito bem-vindos. Fico muito feliz. Oi. Fico muito feliz que vocês estejam aqui. Portugal, que legal. Perfeito. Gente, respondendo a Lê, sim, eu faço atendimento online, eu atendo de manhã e de tarde, então eu atendo às 8 e às 9 no horário de Brasília, mas às 9 só de terça e quinta, e às 8 segunda, terça, quarta e quinta. Sexta-feira eu faço avaliação neuropsicológica, né? Hoje, por exemplo, é um dia que eu não atendo, eu aplico avaliação, porque além de tudo eu sou neuropsicóloga também, né? Então, se você quiser mais informações sobre terapia comigo, assim, para saber de valores, como é que é meu trabalho e tudo mais, é só você clicar no balãozinho amarelo aqui do lado do chat e escolhe a opção como funciona a terapia. Clica nela que eu te respondo assim que terminar a live. Sou eu que conduzo ali o meu WhatsApp profissional, tá bom? Eu sou de São Paulo, Mili, mas eu atendo somente online, eu não tenho consultório presencial, eu trabalho home, eu tenho um escritório dentro do meu AP, que é onde eu tô agora, e dentro do meu escritório eu atendo os meus pacientes, então eu trabalho home office. Mas eu vou começar a substituir uma psicóloga que vai sair de licença maternidade em um projeto que fica aqui perto, e aí eu vou lá todos os dias no projeto para atuar como psi lá no projeto também, que eu gosto bastante. Mais do que da clínica, apesar de que eu vivo da clínica, né? Mas enfim, não vamos entrar nessa pauta. Não consigo dormir, só durmo quando ele tá na cama. Isso é dependência emocional? Não, não necessariamente, Rosana. Isso é sensação de segurança, tá tudo certo. Me ajuda, descobri uma traição virtual e estou sem chão, não consigo nem comer e nem dormir. Kessia, aqui a gente tá falando, sabe do quê? De uma quebra de confiança, né? A gente tá falando de uma quebra de confiança. Então, o que a gente percebe, né? Isso vira um trauma, né? Tem muita gente que desenvolve trauma de traição. Então, é legal você começar uma terapia, principalmente nesse momento, tá bom? Terapia urgente. Bom dia, Tarsus. Quando você tem filhos pequenos onde existem xingamentos que o passado nunca fica no passado. Vanessa, ou você faz uma terapia de casal, se o seu parceiro ou sua parceira, ou seja lá com quem você se relaciona, concorda, ou você faz terapia. Porque quando a gente fala dessa dinâmica, é muito particular, né? Então, assim, alguém precisa se cuidar no meio disso. Ou você, ou os dois, alguém vai precisar cuidar da saúde mental nesse meio, tá? Gente, vamos pra parte agora de como a dependência emocional, ela cria ciclos e como que na terapia a gente identifica esse ciclo antes de tentar quebrar, porque a gente precisa identificar ele primeiro. Podemos ir pra essa parte, sim ou não? Ciclo da dependência emocional? Podemos ou a gente passa? Manda sim ou não no chat pra mim. Me deem um aval aí, que aí a gente começa. A gente fala sobre, né? Pode ser problema... Ah, Mazi, eu não vi sua pergunta. Peraí, Mazi. Peraí, gente. Eu vi que a Mazi mandou uma pergunta e eu não vi aqui. Peraí. A minha abordagem, para quem perguntou, é a TCC, a ACP e a neuropsicologia.
Mas mesmo quando a pessoa, aqui ó, mesmo quando a pessoa não me dá nenhuma atenção, fico correndo atrás. Pode ser pobre de autoestima? Ai, não necessariamente, mas a gente precisa entender, né? O porquê que essa questão de rejeição, porque é uma rejeição, né? A pessoa não quer você, não te dá atenção, pode ser uma ferida de rejeição. E aí a gente precisa entender o porquê que você tem esse comportamento mesmo assim, tá? Então, na real, não sei se deve ter a ver diretamente, unicamente com a autoestima, ou se tem questões por trás, tá? Gente, vamos falar sobre isso que eu disse então, tá? Uma das primeiras coisas que vão aparecer na terapia, quando a gente fala também sobre dependência emocional e como sair, é a repetição. Não importa com quem você se relaciona, não importa o tipo de vínculo que você tem, parece que a história sempre se repete. Parece que sempre segue o mesmo roteiro. Vocês já vivenciaram isso? Que tipo assim, não importa quem é a pessoa, você sempre fica naquele ciclo? Você sempre se pega no mesmo lugar? É interessante, né? Como assim? Sabe aquela pessoa que se aproxima bem rápido, né? Aquela pessoa que cria uma esperança e aí depois que a pessoa acaba não retribuindo, vamos dizer assim, ela fica tentando se esforçar mais e mais, até o momento que alguma coisa dentro dela, né, dentro de você desaba. Tá? Esse movimento, gente, ele não é aleatório, ele faz parte do ciclo da dependência emocional. O ciclo da dependência emocional vem muito antes da relação que você tá agora. Então, quando você percebe isso, isso já é fundamental para você sair disso, tá? Como que começa esse ciclo da dependência emocional? Começa assim, quando você tem uma sensação dentro de você de falta. Não necessariamente falta da pessoa, tá? Mas falta de segurança, falta de constância, falta de previsibilidade, sabe? Quando alguém aparece e te oferece uma atenção, vamos supor, parece que essa falta ela se esquiva, não é? Porque a pessoa apareceu e te colocou uma atenção. Só que daí o que acontece? A presença da outra pessoa vira uma espécie de calmante, sabe? E assim, a pessoa tá presente, vira uma espécie de calmante, aí você se entrega muito rápido porque a sensação de alívio é muito grande. E aí quando esse vínculo ele vai avançando, a insegurança ela vai começando a aparecer de novo, entendeu? E aí você já acha que você precisa fazer alguma coisa para manter aquele alívio, que é dentro da dependência emocional. E é aí que o ciclo ele começou. Sabe aquela pessoa que fica monitorando sinais do outro e fica inseguro? Sabe aquela pessoa que quando o outro tá mais quietinho fica vigilante? Fica tentando achar mudanças de humor da pessoa, de comportamento da pessoa antes que qualquer coisa aconteça? Entendeu? Então o que você tá fazendo? Você tá deixando de ser você, entendeu? Pra garantir aquele vínculo que ele continue. Só que quanto mais você fica tentando segurar, mais instável você se sente, tá? Então assim, gente, esse é um ponto também. E aí a gente vê, né? Como sair? Na terapia, antes da gente quebrar esse ciclo e sair da dependência, a gente precisa fazer uma coisa que eu faço com os meus pacientes, que é mapear. A gente vai precisar mapear o ciclo. Onde que ele começa? O ciclo da dependência. Onde que ele começa? Em que momento que você perdeu a sua voz dentro desse relacionamento para a questão da dependência emocional? Onde que a sua insegurança ela cresce? Onde? Onde que você está tentando compensar dentro do namoro, do casamento, seja lá o que for? Onde que você deixa de se escutar, de se ouvir dentro dessa relação? Então vocês entenderam? A gente vai mapear. Vamos mapear. Vamos entender onde que você está se protegendo. É a dor do quê? É a dor de ser rejeitado? É a dor de ser abandonado? O que está acontecendo? Então, ó, identificar isso é um marco, tá? Aí você pergunta, como sair? Identificando esse ciclo. É esse momento que você percebe que o problema não é o outro, é o padrão que você está repetindo, entendeu? Se você entende esse ciclo, pronto, a dependência, ela não vai mais te controlar. Ela vai passar a ser algo que você começou a observar.
Beleza? Vamos entender sobre isso então. Isso, você vai buscar a origem do comportamento, exatamente. Raquel, obrigada pela rosinha, muito obrigada. Obrigada quem tá seguindo também, Poliana Loures. Obrigada, Poliana, por me seguir. Deixa eu ver, teve mais gente aqui, ó. A Marina Lopes, a Dé, obrigada. Caroline Silva, obrigada, Carol, por me seguir, viu? Seja muito bem-vinda. A Cris, Kiko, Carolane Cruz, Kelly, Caroline, obrigada, Kelly, por me seguir também, viu? Sejam muito bem-vindos. Recebi o diagnóstico de TPB e comecei a entender essa falta dentro de mim. Vocês sabem o que significa a sigla que a Bibi colocou aqui pra gente? TPB? O que é? Vocês sabem, sim ou não? Tereza, obrigada por me seguir, Tereza. Deia Lopes, obrigada. Kelly, uma borboletinha aí também, obrigada por me seguir. Seja bem-vinda. Gente, TPB significa transtorno de personalidade borderline, tá? Na psicologia, no nosso manual, esse livro azul gigantesco aqui, ele classifica vários transtornos de personalidade, né? E um deles é o transtorno de personalidade borderline, certo? E o que a Bibi tá falando pra gente? Que ela recebeu o diagnóstico de TPB, certo, Bibi? E você começou a entender essa falta, né? E uma coisa interessante das pessoas que têm o diagnóstico de border é muito essa questão do medo do abandono, não é, Bibi? E o medo do abandono, o vazio ali, ele pode contribuir para o surgimento de uma dependência emocional. Por isso que a gente precisa cuidar, né? Não só com o diagnóstico, mas sem o diagnóstico também, levar para terapia essas questões emocionais, né? Porque isso vai fazer parte do seu tratamento também, tá bom? Muito cedo e acredito que isso pode ter ligação com minha dependência lá. Será, Kelly? A gente precisaria investigar, né? É a dor de não conseguir ser o suficiente sozinho? Exatamente. Quando a gente fala da dependência emocional, sim. E quando você observa esse ciclo que eu acabei de falar, você para de ficar agindo no automático. Entendeu? Você começa a perceber que isso está acontecendo e bem antes de qualquer comportamento surgir, você já conseguiu controlar ali, tá? Então vocês entenderam? Esse é um outro ponto que a gente também trabalha em terapia. Fechou? Cris, obrigada por me seguir. Seja muito bem-vinda, viu? Gente, vocês têm mais perguntas antes da gente ir para uma próxima parte? Mandem aqui no chat se vocês tiverem pergunta, tá? Dentro do tema, dentro do que eu acabei de falar. Podem mandar, fiquem à vontade, tá? A Joyce disse que tem a dependência emocional, Joyce? Não temos perguntas? Vamos para a próxima parte então, gente. O que vocês acham de agora a gente falar de como reconstruir a autonomia emocional? Só que sem romper com o sentimento de vocês, sem virar alguém frio. Podemos falar sobre isso? Como construir a autonomia emocional, que é o contrário da dependência emocional? Podemos seguir com autonomia emocional? Sim ou não? Podemos? Uma pergunta pode fazer, fica à vontade. Eu virei frio? Como perceber o começo da dependência? Mara, quando você começa a se anular. Quando você começa a se anular, quando você começa a perceber que todo o seu emocional parece que está nas mãos da outra pessoa, que você vai começando a se distanciar de amigos, de família, a outra pessoa vira o centro da sua vida, tudo que você faz é com essa pessoa, você perde sua autonomia. Por isso que muitas pessoas que têm dependência emocional, quando terminam um casamento, um namoro, ou seja lá o que for, elas não sabem o que fazer. Os meus amigos eram os amigos dele, né? Quando eu saía, era com ele. Então assim, tá. Aí quando eu termino, cadê os meus amigos? Cadê a minha família? Cadê os meus momentos sozinha? Não tem. Né? Então é isso. Vamos falar sobre como construir autonomia emocional então. Gente, quando a gente chega nessa etapa, então depois que a gente identificou o ciclo, depois que a gente percebeu que a gente está dentro disso, enfim, quando a gente chega na etapa da autonomia emocional, tem muita gente que imagina que a solução é você simplesmente deixar de depender dessa pessoa. É só deixar, é só você não precisar de ninguém. Só que eu vou falar pra vocês que
você não precisar de ninguém é algo impossível, porque nós somos seres humanos, tá? Então assim, a gente precisa de alguém. O problema não é precisar. Ninguém é autossuficiente o tempo todo. Como é que você é autossuficiente o tempo todo? Você não precisa de rede de apoio, você não precisa de pessoas ao seu redor, você não precisa de amor? Você precisa, é claro que sim. A autonomia emocional não é essa questão de você se isolar, de você ser frio, de você se bastar e somente isso. Não é isso, tá? Autonomia emocional é você aprender a existir dentro dessa relação sem você se perder. Deu pra entender? É isso que na terapia a gente vai trabalhar. Porque dependência emocional não vai sumir quando você termina a relação. Entendeu? Não faz sentido. Então, qual que é o primeiro movimento da autonomia emocional? É a gente perceber onde, dentro da relação, que eu começo a me diminuir. Onde? Sabe onde que aparece isso? Naquelas frases que a gente fala dentro do casamento, dentro do namoro. Ai, não, melhor eu não falar isso aqui não, deixa quieto. Ah, não, eu não vou agir desse jeito não, senão a pessoa vai se incomodar, deixa. Ah, não, se eu disser o que eu tô sentindo, ela vai se afastar, ela vai querer terminar comigo. Não, deixa quieto. O que você tá fazendo? Você tá se diminuindo. Então, assim, você tá deixando de existir pra você ter um vínculo? Ah, legal. Só que não, né, gente? É aqui que a autonomia... Opa! Desculpa, gente. Denison, obrigada pela rosinha. É aqui que a autonomia, ela vai aparecer, beleza? Onde que vai? Ela vai ser reconstruída quando você perceber o exato momento em que a sua autonomia, ela desapareceu. O exato momento onde você se abandonou. Quando que foi o exato momento? Entendeu? Porque daí quando você sabe, a gente começa a trabalhar a autonomia, então. A gente começa a criar isso dentro de você. Entendeu? Quando você volta a se consultar antes de você decidir alguma coisa, então você não vai pensar no que o outro vai pensar, você vai pensar em você. Entendeu? Você vai pensar em você. Se você consegue discordar sem medo de perder, isso é autonomia emocional. Se você consegue falar o que você sente sem ficar se encolhendo, isso é autonomia emocional. Entendeu? Se você consegue entender que as suas necessidades, elas não são inconvenientes, falar o que você está sentindo, falar o que você está passando, falar a sua opinião, não é inconveniente. A parte de quem você é, você precisa falar? Sim. E se você consegue falar sem culpa, então você está aí nesse lugar da autonomia emocional. Beleza, gente? Então, a dependência emocional, ela vai deixar de ficar presente porque você não tá mais sendo o que você é dentro dessa relação com medo. Quando você fala com alguém sem essa sensação de se eu errar aqui eu vou perder tudo, você consegue falar de uma maneira mais leve, você consegue ter uma postura maior, sua conexão ela fica mais espontânea, porque você não fica tentando se controlar ali, você pode ser quem você é, e a pessoa pode ser quem ela é, e os dois é quem é, e já era. Isso já tira um peso, tá? Então esse é um ponto importante. Combinado? Gente, dependência emocional e o carinho se mistura com o se invalidar. E a gente não pode falar isso, porque carinho a gente não deve se anular. Então na terapia você se identifica onde é que tá o seu limite e do outro também. Beleza? É isso que a gente vai fazer. A gente vai conseguir construir a autonomia de vocês. Fechou? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Bom dia, Clarinha. Seja bem-vinda, Clara. Ele é meu primeiro namorado e sinto que não consigo deixar ele como se eu não fosse ser mais feliz. Olha lá. Entendi. Então é importante buscar ajuda profissional, né? Oi, bom dia, Laís. Essa live está me acalmando, pois eu já ia mandar mensagem, mesmo sabendo que o outro não quer contato. E aí só ia te machucar e machucar o outro também, né, Ana? A Eva disse que faz. Eu cobro muita atenção e quando a pessoa não me dá, eu fico totalmente frustrada. Com essa live eu já sei que estou em uma dependência. Consegui lidar o que causou isso, entendi as coisas. Tá vendo?
Como se reconstruir, né? Diego, porque eu vou falar pra você que a live, ela ajuda a psicoeducar, né? A live, ela ajuda a gente a entender que tem nome para aquilo, né? Que aquilo que a gente tá passando é um mecanismo, é um padrão. Olha que interessante. A gente tem essa informação e informação é poder. Eu falo que conhecimento é poder. Quanto mais a gente conscientizar a galera, quanto mais as pessoas saberem o nome para as coisas, mais a gente consegue ter um entendimento, consegue sair. Só que lembrando, live não substitui terapia. Não adianta, tá? Porque aqui a gente informa, a gente fala de uma maneira geral, a gente fala alguns passos, mas é no consultório que você vai conseguir entender a sua história, a sua digital, a sua infância, os seus mecanismos de defesa, as suas estruturas, ok? Então não substitui terapia, tá? Deixando muito, muito claro pra vocês. A Keila perguntou se eu atendo terapia social e infelizmente não mais. Eu já atendi durante os meus 2 primeiros anos inteiro, tanto convênio quanto valor social, Keila. Eu atendi durante bastante tempo, mas hoje em dia não mais. Primeiro porque a clínica, clínica é caro, gente. A gente tem que pagar imposto, desculpa. A gente tem que estudar, a gente tem que comprar livro, a gente tem que fazer um monte de coisa e isso não é barato. Então chega uma hora que só atendimentos sociais não dá pra lidar com a clínica. Sendo bem sincera, não rola, tá? Então assim, chegou o momento que eu tive que abrir mão dessa parte de valor social e atender somente no particular, até pra conseguir estudar, sabe? Pra conseguir dar o melhor atendimento pras pessoas, porque é muito pouco, sabe? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu atendi o meu primeiro ano inteiro em convênio, né? Eu trabalhei em convênio, eu atendia convênio, plano de saúde. Sabe quanto que eu recebia por consulta? Sendo bem sincera, de 50 minutos no convênio, R$20. R$20 por consulta. É o que eles repassam pra gente no convênio. R$20, galera. Vamos lá. Muito pouco, Luiz. E aí a gente tinha que atender 1 milhão de pessoas no dia pra conseguir ganhar o mínimo. Então chega uma hora que não dá, tá? Então assim, não atendo mais valor social, somente particular, tá? Por conta disso mesmo, ok? Não é, Suela, é nem um cômodo do McDonald's. Exatamente. Gente, agora, como a gente tá falando de dependência emocional, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho do medo da rejeição, né? Entendeu? Enquanto você aprende a se posicionar, que daí vai fazer você sair da dependência emocional, isso vai ter a ver com o medo da rejeição. Tá? Então, vocês acham que a gente fala sobre isso? Ou vocês acham que a gente não precisa falar do medo da rejeição? O que vocês acham? Podemos falar ou não podemos? Eu pago 50 na ascensão, já me sinto mal por não conseguir. É isso, né? Se a gente pensar em valor justo e tudo mais, né? Psicólogo, o trabalho que ele faz, tudo que representa, é pouco, mas isso é uma coisa que o nosso conselho também tem que ver, né? O nosso conselho também tem que olhar pra isso. Eu sempre choro quando falo o que sinto numa conversa, eu falo mais por mensagens do que pessoalmente. Tá bom, Juninho, vai lá. Até mais, depois você assiste no YouTube, viu? Bom dia, Priscila. Gente, medo da rejeição, igual eu disse, também tem a ver com a dependência, porque obviamente, né, você pensa que se você se impor e tudo mais, a pessoa pode te rejeitar, pode te deixar. Então é muito importante a gente entender que na terapia não é que a gente vai empurrar vocês pro conflito, não é que a gente vai te forçar a fazer alguma coisa, entendeu? Até porque a gente vai estar te pressionando e essa pressão te machucaria ainda mais. Então a gente não faz isso. O que a gente faz é ir entendendo, entendeu? Passo a passo, como que seu corpo reage quando você imagina a possibilidade de ser rejeitado. Esse vai ser o ponto principal, tá? Tem gente que só de pensar em rejeição já sente um nó na garganta muito grande. Tem gente que trava. Tem gente que fica tentando agradar porque não quer ser rejeitado, sabe? Então, assim, é uma coisa... Obrigada, Selma. Obrigada pelo presentinho. É uma coisa que acontece, tá bom? Selma Nunes, obrigada por me seguir.
Rô Nails. Obrigada, Rô, por me seguir. Seja bem-vinda também, viu? Seja muito bem-vindo. Tô vendo aqui quem tá seguindo. Muito obrigada. Espero que vocês gostem aí do meu perfil. Fiquem à vontade aí pra aparecer nas lives, tá? Eu faço lives de segunda, quarta e sexta, beleza? Fábio Melo, obrigada, Fábio, por me seguir. Joyce, obrigada por republicar. Depois de identificar esses sintomas no corpo, faz o quê? Leandro, depois de identificar esses sintomas no corpo, você vai precisar tratar as causas dos sintomas, que é o quê? O medo da rejeição, o medo do abandono, o medo de ficar sozinho. Então, Leandro, você vai fazer o seguinte, você vai procurar um psicólogo, tá bom? Vai ser muito importante pra você, combinado? Minha cabeça inventa coisas sobre meu marido e eu fico muito mal, muito impaciente. O que eu faço? Deixa eu ver seu nome. Não tem seu nome, mas enfim. Você vai ter que, a mesma coisa que eu falei pro Leandro, você vai ter que procurar psicóloga, você vai ter que marcar uma consulta. Aline, você vai ter que marcar uma consulta, tá? Porque é o seguinte, com algum profissional da saúde. Visto que, né, a sua cabeça, isso vem um pouco até da ansiedade, né, a cabeça pensando em coisas ruins, aquilo que não é verdade a gente toma como verdade, então é muito importante que você busque ajuda profissional, beleza? Tá falando de quem sobre a dependência emocional, homem ou mulher? Os dois, Maicão. Dependência emocional não tem a ver com gênero, tá bom? Não tem a ver com gênero. Quando a gente fala de dependência emocional, Maicão, homem e mulher tem. Tanto que na clínica eu já atendi muitos homens, muitos rapazes com uma dependência emocional absurda. E de todas as idades, porque eu já atendi um da minha idade, de 25 ali, 26 anos, e rapazes de 40 anos com dependência emocional. Então a gente não tá falando de gênero, a gente tá falando do fenômeno psicológico. Bom? Certinho? Combinado? E sobre essa questão de gênero, eu não levo muito isso em consideração não, tá bom, Maicão? Porque assim, você fala, né, de mulher ser mais de mulher ser mais da emoção do que da razão. Eu conheci tantas histórias na minha vida, né? E assim, eu acho que isso é muito particular também da vivência da pessoa, né? A estrutura emocional de alguém também acaba sendo também da vivência dela, tá? Mas enfim, tô falando de dependência emocional. Fica aqui se tiver fazendo sentido pra você, beleza? Deixa eu dar uma atenção pra galera que tá perguntando do tema, que daí fica mais fácil. Pera aí. Bom dia, Cícera, seja bem-vinda. Eu sinto tontura todos os dias e a garganta é como se tivesse um nó. Entendi. Tá, a gente não deve normalizar. Você já passou no médico pra ver se não tem nenhuma causa biológica? Tinha dependência emocional com membros da família? Sim. Pra manter relações sociais e pessoais, pra não machucar, mas me machuco muito e fico mais mal. Já tive dependência emocional e é horrível porque me maltratava muito. Aí, ó, tá vendo? A importância dos profissionais, né? Como lidar com a dependência emocional nas amizades? A mesma linha de raciocínio, a mesma linha de raciocínio, tá? Gente, tudo isso que eu tô falando vai valer não só para relacionamento amoroso, mas vai valer para amizades, para pessoas da família, para tudo isso. Então, todos esses como sair que eu tô trazendo, construir autonomia, identificar o ciclo, nomear, vai entrar em todas as áreas. Porque a gente tá falando da dependência emocional no geral. Eu tô dando exemplos de relacionamento, mas vai entrar no geral, tá bom? Keila, muito obrigada por me seguir, viu? Muito obrigada. E, gente, por último, mas não menos importante, tá? Uma coisa que a gente vai fazer também aí pra conseguir sair de uma dependência emocional é a gente basicamente construir relação mais segura, né? Porque depois que a gente estava numa dependência emocional, a gente precisa construir uma relação mais segura. E como é que a gente faz isso? Onde é que está a primeira mudança? A primeira mudança que precisa surgir é a clareza. Você começar a perceber mais rápido o que te faz bem e o que te deixa tenso. Porque antes eu tolerava coisas que me machucavam com medo de perder a relação, não é? Então agora, se alguma coisa me desequilibra, opa, tem alguma coisa errada. Eu já sinto um incômodo com mais nitidez.
sabe? Depois que você tá na terapia, é isso. Mundo dos doramas, ó, deixa quieto, tá? Deixa quieto, passa. Marcão, obrigada por me seguir, viu? E obrigada pelo feedback. Então, gente, quando uma coisa te desequilibra, você já consegue ter isso de uma maneira mais clara, não é? Então aqui a gente não tá falando de uma rigidez, mas a gente tá falando de saber identificar quando que alguma coisa passa do meu limite. Isso também é importante. Outra mudança que a gente precisa ter e que a gente tem dentro da terapia. Tami, obrigada pelo heart me. Outra é você deixar de colocar a outra pessoa num pedestal. Vamos parar de colocar outra pessoa no pedestal? Vamos enxergar o outro como alguém real, não como alguém que vai preencher as suas faltas? Porque a gente faz isso. A gente coloca alguém como se fosse preencher as nossas faltas. Então, com isso, você para de romantizar. Uma coisa que a gente precisa fazer é parar de romantizar sinal mínimo de atenção. Uma coisa que a gente precisa aprender a fazer é parar de correr atrás de migalha emocional. Vamos parar de interpretar qualquer mensagem como uma prova de amor. Vocês merecem muito mais do que isso. A dependência emocional faz a gente acreditar que só existe um tipo de amor possível, que é esse que eu entrego tudo e torço para que a pessoa não vá embora. E a pessoa age como se, né? Então a autonomia emocional, ela vai te mostrar isso, gente. Que amor a gente não precisa implorar. Entendeu? Sou pobre, quero fazer terapia com você. Mili, me manda mensagem, aí eu te passo mais informações, tá bom? Tá, gente? Certinho? Combinado? Então assim, ó, consegui falar aqui com vocês sobre o tema de hoje. Agora eu vou responder as perguntas de vocês antes de eu ir embora, tá? Então aproveitem esse finalzinho para mandar pergunta. E agora eu deixo aberto, tá? Podem mandar pergunta sobre o tema, podem mandar pergunta fora do tema também, pode ser de psicologia geral, se vocês quiserem perguntar. Fiquem à vontade, não precisa ser necessariamente do tema. E a gente vai seguindo, né? Antes da gente ir embora. Mas não consigo sair da live. Ai, verdade, a gente merece muito mais, não é, Luiz? Bom dia, Luciano, seja bem-vindo, tudo bem? Quais os primeiros sinais positivos que você está lidando bem com a dependência? Quando o afastamento da pessoa já não te dá mais um desespero. Quando você consegue fazer suas coisinhas, seguir com a sua vida, mesmo que a pessoa esteja um pouquinho mais distante. Quando você para de se anular dentro da relação. Quando você consegue falar o que você está sentindo, sem medo de perder, sem medo que o outro vá embora. Tudo isso. É aí que você vê que a mudança ela tá acontecendo. Tá bom? Obrigada, De Cruz. Fico muito feliz, viu? Luciano Lima, obrigada por me seguir. Carolane Cruz. Obrigada, Mazi. Obrigada pelo feedback, viu? Bom dia, bom dia. Gente, todo mundo que gostou da live, não esquece de seguir o perfil. E quem já seguiu, não esquece de ativar a notificação, tá? Se você já seguiu o perfil, mas não ativou a notificação, faz isso, beleza? É só você clicar no meu perfil assim, ó, e clicar no sininho da notificação, tá vendo? Que aí você é notificado quando eu começar a live. Tabata, Tati, Cris, obrigada meninas por me seguirem. Tenho essa dúvida, como encontrar um psicólogo? Ivan, eu não entendi muito bem a sua pergunta. Como encontrar? Porque assim, você pode encontrar nas redes sociais, você pode encontrar no seu município, você pode encontrar em alguns serviços que oferecem atendimento. Então eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Bernarda, obrigada por me seguir, Bernarda. Seja muito bem-vinda, viu? Já encontrou já me encontrou. É isso mesmo. Já encontrou um psicólogo também, né? Gente, vocês têm mais dúvidas? Vocês têm mais dúvidas sobre o tema? Me contem. Amei sua explicação, obrigada, Lu, obrigada pelo feedback, viu? Fico muito feliz, de verdade. Se você quiser mais informações sobre terapia comigo, Lu, é só você clicar no meu balãozinho, nesse balãozinho amarelo, sabe? E escolhe a opção aqui, ó, como funciona a terapia. Aqui, ó, como funciona a terapia. Aí você clica e você já consegue ter mais informações, tá bom? Ivan, obrigada por me seguir.
Gente, então é isso, tá? Segunda-feira a gente volta aqui pra trazer mais informações pra vocês. Segunda-feira. Lembrando que as minhas lives estão acontecendo de segunda, quarta e sexta, beleza? Às 9 horas, 9h30, mas normalmente umas 9 horas. A gente aparece por aqui. Fico muito feliz com a presença de vocês, viu? Muito obrigada. E é isso, né? Sextou, né, gente? Vocês gostam de sexta-feira? Eu gosto muito. Eu gosto muito de sexta-feira. É um dia que eu não atendo. E hoje à noite eu vou pra um show do Luan, gente. Tô muito feliz. Tem alguém aqui que também é fã do Luan Santana? Porque hoje eu vou no show do Luan à noite. Então vocês vão ver nos meus stories o show do Luan. Porque eu sou fã do Luan Santana desde quando eu era criança. Hoje eu vou no show dele, gente. Muito bom. Ai, nem acredito que eu vou ver ele de pertinho. Depois de tanto tempo. E ele só tem hit, né, gente? Fala aí. O Luan Santana só tem hit. Eu vou em 4 shows essas 2 semanas. Eu vou no show do Luan, hoje. Aí domingo eu vou no show do... Vocês conhecem Zé Neto e Cristiano? Vocês conhecem Zé Neto e Cristiano? Vou no show do Zé Neto e Cristiano também no domingo. Você é fã do Luan, Flávia? Que legal. Sábado que vem eu vou no show da Maiara e Maraísa. Conhecem? Vocês conhecem a Maiara e Maraísa, né? Sábado que vem vai ter show da Maiara e Maraísa. E domingo vai ter o show da Ana Castela. Ana Castela também. Então eu vou nesses 4 shows. Fiquem de olho nos stories que eu vou postar os showzinhos lá. Também, né? Você já foi nos 2? Que legal. Eu vou no do Luan, no da Ana Castela, Zé Neto Cristiano e... Será que eu gosto de ser... Então, né, Fabrícia? Será que eu gosto de sertanejo? Mas eu vou te falar que como é que se diz? O meu... gosto musical, o que eu mais gosto, e aí talvez vocês não se... Como é que se diz? Talvez vocês não achem que eu pareço, ou sim, mas eu gosto muito de rap. Eu sou uma pessoa que vai em festival de rap, sabe? Eu gosto muito de rap mesmo, assim. Rap, trap, eu sou muito fã, gente. Eu gosto muito mesmo, assim. Aí eu gosto, tipo... Bom, eu não sei se vocês vão conhecer, mas eu gosto de uma galera do rap, assim. Absurdamente, assim, sabe? Mas é isso, enfim. Mas estamos aqui. Meu gosto é musical por fases da vida? Depende, Luiz. Qual que tá sendo o seu? Eu era muito fã de sertanejo, mas ultimamente só ouço K-pop. Ok. Eu gosto de sertanejo, gosto de rap, gosto dessas coisas. Mas é isso, gente. Então, hoje tem show do Luan. E aí depois eu posto uns storyzinhos lá pra vocês, se vocês quiserem ver depois, né? Arrumada também, né? Porque a gente tem que fazer como é que se diz? A produção, né? Então pretendo ir... A gente merece também, né? Ter um momento ali. Então a gente vai no show e vai ser bem legal. Pagode, gosto bastante de pagode também, gente. Verdade, eu sou muito eclética. Eu gosto de sertanejo, eu gosto de pagode... Cara de pagodeira eu tenho, né? Que eu sei. Já me falaram que eu tenho cara de pagodeira. Arroba do Insta, De Cruz, @psi.rafaduarte. É o mesmo arroba daqui, tá bom? Ouvia muito rap. Gente, inclusive, teve alguém que entrou na live no final? Rapidinho. Teve alguém que não conseguiu assistir a live desde o começo? Que apareceu agora, chegou agora? Tem alguém? Manda um eu aqui no chat pra mim, pra eu ver. Teve alguém que chegou agora? Tá, teve uma galera que chegou agora então. O que eu vou pedir pra vocês? Todas as minhas lives, elas vão lá pro YouTube, tá? Então, se você não conseguiu assistir a live desde o começo, não conseguiu assistir todos os pontos que eu trouxe de como sair de uma dependência emocional, é só vocês irem lá no YouTube e procurar, desse jeito que o Luiz fixou pra gente, psi.rafaduarte. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Vocês vão lá e aí, ó, vocês estão vendo que eu posto todas as lives lá no YouTube, tá vendo? Ó, posto todas as lives, posto alguns shorts também, aqui, ó. Inclusive, a gente teve um recorde de visualização, gente, nesses shorts aqui, ó. Teve 160 mil visualizações. Nunca tive essa quantidade de view no YouTube. Mas a gente posta shorts, tem as lives também. Então, se vocês quiserem depois assistir, é só procurar lá. @psi.rafaduarte. Estamos com quase 1000 inscritos.
Então, assim, é uma galera, né? Porque eu criei a conta no YouTube só pra jogar live, sabe? Eu não tava dando muita bola pro YouTube. Só que já somos quase 1000 inscritos lá, então é muita gente, né? Eu acho isso muita gente pro YouTube, de verdade. 1000 pessoas, é muita gente. Enfim, então a gente tá com quase 1000. Então vai lá se inscrever se vocês quiserem assistir depois, combinado? E é isso. Eduarda, obrigada por me seguir. De Cruz, beleza, obrigada por me seguir lá no Insta, viu? Fica de olho lá que eu vou postar o show, vai ser bem legal. E aí vocês vão poder, enfim, ficar mais pertinho de mim também fora das lives, ter esse momento mais Rafa como pessoa, né? E não só Rafa como psicóloga. Eu acho importante essa humanização, né? Então se vocês quiserem me conhecer aí mais no off, é só ir lá no Instagram e procurar também @psi.rafaduarte, que eu posto bastante coisa lá também. Combinado, gente? É isso. Andréa, obrigada por me seguir. Nos vemos. Obrigada pela participação. Obrigada pelos 37.3k. Você viu? Hoje vai ter o show. Gente, um beijo pra vocês. Ótimo final de semana. Se cuidem. Obrigada pelo carinho, pelo apoio, pela participação. E a gente se vê de novo. Tchau, Caio. Obrigada por estar aqui, viu? Meus moderadores também que me ajudam muito. Obrigada, Ivan. Igualmente. Beijo, beijo, gente. Gratidão, viu? Se cuidem. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Tchau, tchau. Até mais, gente. Bom final de semana.